Vamos criar um microserviço completo usando tecnologias da nuvem em menos de 40 minutos. No vídeo de hoje nós vamos construir um microserviço para envio de relatórios. O nosso microserviço vai recuperar os arquivos do relatório de um bucket na nuvem e então vai disparar um e-mail para todos os interessados contendo esse relatório. A gente vai usar serviços de Object Storage e também de mensageria na nuvem, e tudo isso usando o modo gratuito da Oracle Cloud. Então, senta aí na cadeira e bora começar o vídeo. A primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar a mão na massa e criar o nosso microserviço é inicializar um novo projeto Spring utilizando o Spring Initializer. As dependências que a gente vai utilizar é somente o Lombok, o Spring Boot DevTools e o Spring Web. Ao longo do vídeo, a gente vai adicionando algumas outras dependências para conseguir fazer a conexão com os serviços da Oracle Cloud, mas para começo é somente isso. Eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do GitHub com todo o código aqui inicial que a gente vai usar para o vídeo de hoje. É só vocês clonarem esse repositório e irem para a branch Initial, que é a branch onde a gente vai inicializar os desenvolvimentos aqui do vídeo. Feito isso, a gente já pode continuar. Agora que a gente já está com o projeto inicializado, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui dentro do IntelliJ é abrir o nosso Pum XML para ver se não está indicando aqui, se o Maven não está indicando nenhum erro no momento de baixar as dependências. E para morrer de certeza, a gente pode abrir aqui a abinha do Maven, clicar no terminalzinho e rodar um Maven Clean Install, certo? Para limpar o cache do Maven e fazer a instalação de todas as dependências para ver se vai ocorrer tudo com sucesso. Feito isso, a gente já pode inicializar o desenvolvimento. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é abrir o nosso dashboard da Oracle Cloud. Então, vocês vão abrir aqui o console da Oracle Cloud, é só fazer o login na conta de vocês, então cria a conta gratuita e faz o login na conta. Com o dashboard aberto, com o console aqui aberto, a gente vai recuperar as nossas credenciais. Essas credenciais vão ser as que o nosso código, nosso microserviço vai utilizar para logar aqui no console, né, da Oracle, não no console, enfim, mas na Oracle de fato, certo? Para conseguir fazer o acesso aqui dos serviços, né, e se passar por a gente. Então, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho de Profile e vamos entrar em My Profile. Dentro da página de My Profile, a gente vai dar um scroll aqui e vai entrar nesse API Keys, nessa aba API Keys. Aqui a gente vai fazer a geração de uma nova API Key, que vai ser a API Key que o nosso projeto, certo? O nosso microserviço vai utilizar para se autenticar na Oracle. Então, add API Key, e aí a gente vai deixar essa seleção clicada, né, Generate API Key Pair, e a gente vai fazer o download da Private Key. Então, download Private Key. Feito isso, a gente vai clicar em add e ele vai nos gerar aqui esse arquivo de configuração, arquivo de config. A gente vai copiar o conteúdo desse arquivo e lá dentro do nosso projeto a gente vai colocar isso aqui num lugar específico. Então, copy, certo? Fechar, então vamos abrir o nosso projeto. Aqui dentro do nosso projeto, na raiz do projeto, a gente vai criar uma nova pasta. Então vamos clicar em New Directory, que vai ser a pasta .oci, certo? Oracle Cloud Infrastructure. E aí a gente vai criar um novo arquivo, New File, que é um arquivo de config. Nesse arquivo de config, a gente vai colar as nossas credenciais. E aqui tem um ponto muito importante, tá? Um ponto muito importante mesmo. Aqui, ele vai pedir o path para nossa private key. Então, esse arquivo de configuração nada mais é do que a configuração das credenciais que a SDK da Oracle vai utilizar no momento que ele for se conectar, né, aos serviços da Oracle. Então aqui basicamente ele está recuperando as informações do perfil que ele vai usar ali para logar na Oracle. E aí ele precisa do path da onde está a chave privada, certo? A chave privada que a gente acabou de gerar, porque a autenticação ela funciona através de um método de chave pública e privada, né, ali criptografia para ser algo super seguro. E essa chave privada a gente não deve compartilhar com ninguém, senão as pessoas vão conseguir logar na nossa conta da Oracle Cloud, as pessoas ou os outros serviços, certo? Então é algo que a gente tem que manter com segurança. Ali no nosso config file, a gente deveria colocar o path para nossa chave privada. Esse path, ele pode ser tanto o path da nossa chave privada que está salvo localmente aqui na nossa máquina. Então eu posso pegar essa chave privada, colocar lá na raiz do meu usuário aqui na minha máquina e salvá-la lá dentro. Ou também, que é uma opção menos segura, mas é o que a gente vai seguir no vídeo de hoje apenas a título de demonstração, tá? Que é colocar a chave privada dentro do próprio projeto, tá? Então eu vou colocar a chave privada dentro desse projeto, porque essa seria a chave privada utilizada somente para esse projeto se autenticar, tá?
Mas, de novo, esse não é o método mais seguro. O mais correto aqui seria ou eu utilizar uma chave privada que está salva na raiz do meu usuário, que eu uso sempre que quando eu for usar para algo do SDK da Oracle, CLI, etc. Ou também, se eu estivesse fazendo deploy dessa aplicação, aí sim eu fazer injeção desse arquivo da chave privada através da esteira ou em algum lugar mais seguro, mas não deixar a chave privada aqui solta dentro do projeto. A gente vai fazer isso somente a título de demonstração. Então, eu vou pegar a chave que a gente acabou de fazer o download e vou arrastar ela aqui para dentro do nosso projeto, certo? Dentro aqui de Mail Service. Vou fazer um refactor, vou trazer a chave aqui para dentro e eu vou dar um rename nela. Então, eu vou substituir o nome dessa chave e vou trocar para Private Key. E aqui na path da nossa Private Key, no Key File Path, certo? Eu vou trocar por Private Key.pen, né? Que é só para pegar aqui na raiz do meu projeto mesmo. Na raiz do projeto ele já vai encontrar essa chave, tá bem? Então, feita essa configuração, a gente já pode partir para a próxima etapa, que vai ser adicionar o SDK da Oracle aqui no nosso projeto para que a gente consiga fazer a conexão de fato com os serviços. E lembrando, para vocês criarem a conta na Oracle Cloud, é só pegar o link aqui na descrição do vídeo, certo? O link do modo gratuito. A criação da conta é gratuita e os serviços que a gente vai estar utilizando no vídeo de hoje também são gratuitos e estão dentro do modo Always Free, ali dentro do plano gratuito da Oracle, tá? Então é só pegar o link aqui na descrição do vídeo e criar a conta de vocês para vocês conseguirem logar ali no console e também gerar as chaves privadas de vocês e o arquivo de configuração. Então agora, dentro do nosso PUM.xml, a gente vai adicionar as dependências do SDK. Eu tô com as dependências já copiadas aqui na minha área de transferência, então eu vou só colar aqui embaixo da última dependência do Spring, vou vir aqui e vou colar, certo? E aí a gente vai estar adicionando as dependências específicas do SDK da Oracle. Então a gente está adicionando aqui o Client Configuration, o Object Storage, para a gente fazer a conexão com o serviço de Object Storage e recuperar os arquivos lá do bucket, o Common Client HTTP, certo? Pra gente fazer aqui as conexões HTTP e o SDK Core. Então, a gente vai dar um reload aqui nas dependências do Maven, mas eu quase me esqueci, a gente precisa adicionar também o Dependency Management, senão ele não vai conseguir adicionar as dependências aqui pra gente. Então, logo abaixo aqui da configuração de dependencies, a gente vai adicionar um novo objeto, que é o objeto de Dependency Management. O objeto não, né? O bloco aqui de Dependency Management. Então eu vou colar aqui, vocês pausem o vídeo e copiem essa configuração, mas basicamente o que eu tô fazendo aqui é especificando, né, qual a versão da Oracle SDK que eu quero utilizar e alguns add-ons também, que é no caso aqui o HTTP Client Jersey, né, como é que eu quero importar ele, qual vai ser o escopo, etc. Então vamos dar um reload aqui com o Maven, agora sim ele parou de dar erro, né, e deu sucesso aqui na sincronização. Então, tá tudo certo com as nossas dependências e a gente já pode partir para a próxima etapa, que vai ser construir a nossa primeira classe. Então, aqui dentro do nosso projeto, dentro da pasta Source, Main e Java, a gente vai criar um novo package, certo? Que é onde a gente vai guardar as configurações do nosso projeto. Então, vai ser um package, né, um pacote aqui que a gente vai chamar de config. Dentro dessa pasta config, a gente vai criar uma nova classe do Java, que vai ser a nossa classe OS Client Configuration. Por que OS? Que é Object Storage, certo? Vai ser a configuração do nosso cliente para fazer a conexão com o Object Storage da Oracle. Então a gente vai criar essa nova classe e aí a gente vai ter que anotar essa nossa classe, certo? Com o @configuration para indicar para o Spring que é uma classe de configuração, ou seja, que ele precisa utilizar essa classe, executar ela, quando alguém precisar de algum tipo de configuração que a gente vai definir agora, ou de algum tipo de instância de objeto. No nosso caso, certo, é quando alguém precisar de uma instância do tipo Object Storage, certo? Então a gente vai aqui dentro instanciar um novo Object Storage. E o nome desse nosso método pode ser getObjectStorage. Aqui, nos parâmetros dessa nossa classe, nos atributos, desculpa, a gente vai definir um Configuration File Path, certo? E também um String Profile. O Profile aqui diz respeito a qual perfil das credenciais esse cliente deve usar para se autenticar. E o Configuration File Path diz respeito a onde está armazenado o arquivo de configuração, certo? Das nossas credenciais, que é o arquivo que a gente criou aqui dentro da pastinha OCI antes, certo? Esse arquivo aqui de config. Então a gente vai ter que guardar onde está, né, qual o file path desse arquivo, onde ele está armazenado e qual é o profile que deve ser utilizado. No nosso caso é o profile default. Se vocês derem uma olhadinha aqui nesse arquivo de configuração, ele tem aqui em cima, né,
esse default. Esse default diz que essas credenciais dizem respeito ao profile de default. Poderia ter vários profiles aqui dentro desse mesmo arquivo de configuração, tá? Mas a gente quer usar o profile default. E aqui, somente a gente vai fazer uma pequena mudança. Ao invés de deixar esse tiozinho aqui, a gente vai tirar ele, porque quando a gente for montar de fato o configuration file path, a gente vai pegar o path atual, da onde essa classe está executando, certo? Então, concatenar aqui com onde está armazenado o OCI config. Tá bem? Então, quando estiver executando, ele vai pegar o path ali do projeto, né? Onde o projeto tá localizado, a gente vai montar isso. Então, concatenar com essa localização aqui para encontrar esse arquivo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro desse método é pegar o path relativo da onde está executando esse projeto, né? Que é isso que eu falei para vocês. Então, a gente vai declarar um novo objeto do tipo path, e aí a gente vai chamar de current relative path, e aí a gente vai usar aqui o paths.get, passando uma string vazia. Por que uma string vazia? Porque eu quero que parta aqui da onde está esse projeto, certo? E aí, ó, se vocês derem uma olhada, esse paths e o path, né, eles são tipos que vêm aqui do próprio Java inio.file, certo? Que é um módulo aqui do Java, tá? Então a gente vai importar dali, pegamos o relative path, da onde está, né, essa classe, o projeto, da onde está essa classe, qual é o path dele. Então, a gente vai montar o nosso config file reader. Então, aqui eu vou montar um final config file reader, tá? Esse aqui vem de dentro do módulo da Oracle, tá? Vem de dentro do SDK da Oracle, esse tipo aqui. E a gente vai fazer ponto config file, e aí a gente vai chamar aqui de config file recebe config file reader, de novo, ponto parse, e aqui a gente vai passar o nosso current relative path ponto to absolute path, mais aqui o nosso, eu não preciso colocar aqui direto essa string, né? Eu posso colocar aqui o nosso configuration file path. Vou voltar aqui, colocar o configuration file path, e aí passar o profile que a gente está utilizando, que é o profile default. Dessa forma, né, aqui ele já consegue montar o nosso config file, e esse config file a gente vai injetar no nosso cliente depois para que ele consiga se autenticar. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Vamos ver, unhandle exception, a gente tem que adicionar a exceção na assinatura do método, né, para ele parar de dar erro, porque isso aqui pode dar um erro na hora de ler esse arquivo. Então, colocando aqui que o método pode lançar essa exceção, ele já para de dar o erro. Então, perfeito, já conseguimos recuperar o nosso arquivo de configuração. Buscamos ele lá na pasta OCI, no config. Como que a gente fez isso? A gente pegou primeiro o relative path, da onde está essa classe, e então transformamos num absolute path para pegar o path do projeto como um todo, né, num path absoluto. Então concatenamos com o path relativo da onde está a pasta OCI para encontrar ela. E aí passamos qual é o profile que a gente quer utilizar. Agora o que a gente vai fazer é criar o nosso config file authentication. Então eu vou criar mais um final aqui, que é o meu config file authentication details provider. E aí o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse objeto de provider e eu vou fazer um new config file authentications provider, passando o nosso config file. E aqui eu boto ponto e vírgula. Perfeito, então criei o meu provider e agora eu vou pegar esse provider e vou injetar no meu cliente e vou montar o meu cliente aqui. Então eu vou fazer em vez de um return new, eu vou fazer return object storage client ponto builder ponto region. Então aqui a região da onde fica esse nosso object storage. No caso, a região que a gente vai colocar vai ser region.sampaulo1. Como é que eu sei essa minha região? Bom, se a gente volta lá no nosso console da Oracle, a gente vai ver onde está destinado aqui, né? Em qual região a gente está usando os serviços. No meu caso, eu estou usando no Brasil West, que é o São Paulo, aqui ó, a região, né? A região home aqui do meu console, da minha conta, é o Brasil West São Paulo, tá? Então, eu tenho que passar essa região aqui, né, region.sampaulo1, e então eu faço um ponto build para buildar esse objeto, passando o provider de fato para ele conseguir fazer a autenticação. Feito isso, a gente já vai ter uma instância da classe Object Storage que a gente vai utilizar agora na nossa outra classe que vai recuperar os relatórios lá do bucket dentro do nosso Object Storage. Então, continuando, agora a gente vai precisar criar um novo package aqui no nosso projeto, que vai ser o package que vai conter os services.
Os services são as classes responsáveis ali, né, por implementar regras de negócio, lógica, né, e os serviços mesmo da nossa aplicação. Então, dentro dessa pasta services, a gente vai criar um novo, né, uma new Java class, que vai ser o nosso File OS Service, que basicamente é o nosso File Object Storage Service, que é o que vai se conectar aqui com o nosso Object Storage para ler os arquivos de lá. A gente precisa decorar essa classe com a anotação @service para indicar que ela é um serviço, né, para o Spring. Então, dentro dela, a gente vai ter que declarar alguns atributos. O primeiro é o bucket name, então o nome do nosso bucket, da onde a gente vai estar lendo esses arquivos. E o segundo é o nosso namespace. Então, tudo isso aqui a gente consegue lá no console da Oracle. Então, voltando lá para o nosso console da Oracle, certo? A gente vai ter que criar um novo bucket, que a gente ainda não criou. Então, a gente vai vir aqui na barrinha de buscar e vamos procurar por Object Storage, ou por Buckets, aqui ó, esse serviço de Buckets, certo? Aqui dentro dos serviços de Buckets, a gente vai criar um novo bucket. Então, Create Bucket vai ser do tipo Standard, e o nome dele vai ser o nossos, por exemplo, Analysis Reports, então reportes de análises, né, que vai ser o que o nosso serviço aqui de mensageria vai disparar para os interessados. Isso aqui poderia ser qualquer nome que vocês quisessem, certo? Qualquer tipo de arquivo. A gente está colocando esse Report Analysis só para fingir que é, né, um bucket ali onde um outro time salva os relatórios e a gente aqui no nosso microserviço apenas consome esses relatórios e então dispara o e-mail ali para os gestores ou para os líderes, enfim. É isso que a gente está fazendo. Então, Analysis Report, vamos colocar Create, certo? E vamos entrar aqui dentro desse Analysis Report para pegar o namespace dele. Então, a gente vai copiar esse namespace aqui, vamos colar lá na nossa classe. E aqui o bucket name é o mesmo nome que a gente colocou ali. Então, Analysis Reports, né? Reportes de análise. E agora, o que mais a gente vai colocar aqui nessa nossa classe? Bom, a gente precisa de mais uma propriedade, né? Mais uma dependência, no caso, que é o nosso OS Client Configuration, que é a configuração aqui que a gente criou. Então, eu vou declarar aqui mais um parâmetro, mais um atributo do tipo AutoWard, então eu quero que o Spring faça a injeção de dependência aqui para mim, certo? Que é um atributo privado e o nome vai ser, o tipo vai ser OS Client Configuration, e aqui eu vou chamar de Client Configuration, certo? Agora a gente vai declarar um método aqui dentro desse nosso File OS Service, para buscar arquivos lá no nosso Object Storage. Então a gente vai ter um método público que vai retornar uma string, que é o conteúdo do arquivo, e o nome desse método vai ser getReportFileContent. Então, pegar o conteúdo de dentro do arquivo de report. Eu vou receber por parâmetro uma string, que é o file name. Então eu vou ter que montar um objeto de getObjectRequest, porque é o request que eu vou enviar lá para Oracle, informando qual o bucket que eu estou buscando, qual o namespace e qual o nome do arquivo que eu estou recuperando, certo? Então aqui eu vou ter que montar um object request, fazendo aqui um getObjectRequest.builder. Aqui a gente está usando, né, o design pattern de builder, então para quem já assistiu as lives de design pattern aqui no canal já sabe como funciona. Para quem ainda não viu, vou deixar o link aqui no card, mas só ressaltando que é muito importante a gente conhecer, né, diferentes design patterns, principalmente na comunidade de Java, porque eles são muito utilizados por várias bibliotecas, certo? E SDKs aqui que a gente usa integrado na linguagem. Então, builder, e a gente vai passar aqui o namespace, né? Que é o nosso namespace aqui. Então, vamos passar ele. A gente vai passar o bucket name, qual é o bucket da onde a gente está buscando esse arquivo, que é o bucket que a gente criou, certo? E então, o nosso object name, o nome do arquivo que a gente está tentando recuperar, que é o file name aqui. A gente vai fazer um .build. Então, a gente vai fazer um try catch. Por que um try catch? Porque quando a gente for tentar buscar esse arquivo, pode ser que dê um erro, que ele não encontre, enfim, dê algum problema no momento da conexão com a Oracle, ou algo nesse sentido. Então, por isso, a gente vai fazer aqui um try catch. Eu vou printar a stack trace de erro, caso eu tenha alguma exceção, mas dentro do try aqui, a gente vai, né, buscar as informações. Então, eu vou ter agora um getObjectResponse, que vai ser a resposta desse meu getObjectRequest. E basicamente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui o meu clientConfiguration.getObjectStorage.getObject, passando aqui o meu ObjectRequest. Perfeito? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar um novo input stream. Um input stream para pegar o stream de dados que eu estou recebendo, né, dessa request que eu fiz.
Então, eu vou montar aqui um input string. Eu vou fazer object response.get input string. E eu vou transformar isso no input string. E então, eu vou converter isso para uma string. Então, vou ter aqui o meu content, certo? O conteúdo desse arquivo, que eu vou fazer um new buffer reader, passando um new input string reader, passando o input string. E então, fazendo um ponto lines, ponto collect, fazendo collectors.join. Basicamente, eu tô lendo cada uma das linhas que tá vindo desse arquivo e transformando aqui numa string, tá? É isso que a gente tá fazendo. Porque esse arquivo que a gente tá lendo é um arquivo HTML, é um arquivo de texto. Se fosse um arquivo de imagem, um arquivo de vídeo, qualquer outro tipo, a gente teria que mudar a forma aqui como a gente manipula o arquivo. Mas, como eu tô lendo um arquivo de texto, o HTML é um arquivo de texto também, né? Não tem problema fazer dessa forma, eu tô só montando a string e depois no momento que eu for enviar o e-mail eu transformo isso num HTML de novo. Então, feito isso, já temos aqui, certo, o nosso FileOS Service montado e agora a gente vai partir para a parte final aqui do nosso microserviço, que é configurar de fato a parte do disparo dos e-mails. Ele tá dando só um erro aqui, que provavelmente eu coloquei alguma chave a mais. Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu fiz. Dando um erro, porque aqui eu não dei um return, né, do conteúdo. Então, para finalizar, a gente faz um return content e agora sim a gente pode partir, né, para finalização do nosso. E aqui embaixo também eu tenho que colocar um return de string vazia, né, caso eu não consiga fazer o get aqui. E agora sim a gente pode partir para a construção do nosso email service. Então, para criar um email service aqui na nossa aplicação Spring, é muito fácil, certo? Para a gente fazer esse disparo de e-mails. A gente precisa adicionar só uma dependência do Spring, que é o Spring Boot Starter Email. Então, a gente vai abrir aqui o nosso .xml e vamos adicionar essa dependência. Logo abaixo do Spring Boot Starter Web, eu vou botar o Spring Boot Starter Mail, certo? Que é a dependência aqui do Spring que a gente usa para fazer a conexão com serviços de e-mail, que no caso a gente vai fazer a conexão com o serviço de e-mail lá da Oracle, que está no modo gratuito, né, no Always Free aqui para a gente utilizar. Então, instalada a dependência, o que a gente vai fazer? A gente vai criar dentro dessa pasta Services uma new Java Class que vai ser o meu email service. Só que antes da gente conseguir fazer a configuração do nosso email service, a gente tem que ir lá no nosso console da Oracle Cloud, certo? E procurar aqui pelo serviço de email delivery, porque aqui dentro a gente vai ter que fazer algumas configurações. A primeira delas, certo? É aqui dentro do nosso Approved Senders, então eu vou pedir que vocês abram isso aqui. Vocês vão ter que criar um New Approved Sender, né? Que é um sender, no caso, é quem envia o e-mail. E aqui Approved é porque está autenticado na nossa conta, tá? Vocês vão ter que clicar aqui, Created Approved Sender, e vão criar um Approved Sender com o e-mail de vocês. O e-mail que vocês usaram para criar a conta da Oracle de vocês. Porque ele já vai fazer a aprovação automática. Porque é o mesmo e-mail da conta, então a gente já está declarando ali que a gente é o dono desse e-mail e já pode disparar, né, e-mails através desse e-mail aqui. Então vocês vão criar aqui um New Approved Sender. Ele vai dar erro porque eu já tenho esse e-mail cadastrado, certo? Vocês vão vir aqui só e cadastrar o e-mail de vocês. Talvez vocês recebam no e-mail de vocês um e-mail de confirmação, né? Para confirmar que o e-mail é de vocês mesmo, ou pode ser que não. Então, verifique no e-mail antes para ver se não receberam um e-mail de verificação. Feito isso, o que a gente vai precisar fazer depois de criar o nosso sender? A gente vai ter que recuperar nossas credenciais SMTP. SMTP é o protocolo utilizado para disparo de e-mails, certo? E e-mails não são disparados pelo protocolo HTTP, e sim pelo protocolo SMTP ou o protocolo POP3 também, enfim, outros protocolos aqui de comunicação. No caso, o Spring Mail usa o SMTP, então a gente vai ter que pegar aqui nossas credenciais de SMTP. Aqui no nosso profile de novo, né, em My Profile, a gente vai entrar e vai abrir aqui o nosso SMTP Credentials, beleza? E vamos gerar novas credenciais. Então, Generate Credentials. A gente vai ter que dar uma descrição para essas credenciais. No caso aqui eu vou colocar o meu Email Report Service, certo? É o nome aqui do meu serviço. Ele vai gerar para mim um username e uma password. Esse username e essa password a gente precisa copiar, não pode perder, porque senão a gente, né, vai ter que gerar novamente. Então, vamos abrir aqui o nosso Resources, Application.Properties, a gente vai ter que criar algumas configurações aqui dentro. A primeira delas é a spring.mail.username. E a gente vai colar o nosso username. Ele é bem grande assim mesmo. E o segundo é o nosso spring.mail.username.
password, né? Que é a senha que ele vai usar aqui para se autenticar. E é essa senha aqui que ele gerou pra gente. Então, eu vou vir aqui, vou colar. E depois, a gente vai ter que passar o spring.mail.from, que é o nosso e-mail, né? No caso, é o meu e-mail, nanda.keeper@gmail.com. Perfeito. E agora a gente vai ter que passar mais algumas configurações. Eu vou só colar aqui e eu já mostro pra vocês. Pronto, voltamos aqui com as configurações. Já colei aqui. E olha só, muito importante, tá? Essas configurações aqui sobre a parte de autenticação é sobre ali a parte das credenciais, o SMTP, tá? Isso aqui a gente precisa passar para fazer uma conexão TTLS, para ter a autenticação, beleza? E aí a gente parte para uma outra tipo de configuração que é sobre o host, né? O host aqui do servidor SMTP que a gente está usando, que no caso é o servidor da Oracle. E no meu caso aqui especificamente o servidor da Oracle de São Paulo. Se vocês estiverem usando outro servidor da Oracle, né, em outra região, tem que alterar isso daqui, tá? Muito importante isso daqui. Então, eu tô passando aqui o host, né, SMTP da Oracle, e aqui o mail port, né, qual é a porta que ele é para utilizar, que é a 587, tá? Que é a porta padrão aqui da Oracle, beleza? Colocadas essas configurações, o Spring Mail já vai conseguir se conectar com o servidor da Oracle ali para enviar os e-mails. Agora, o que a gente precisa fazer é só construir uma classe que faz isso. Então, aqui na nossa mail service, a gente vai colocar a anotação @service, beleza? E aí a gente vai ter uma dependência aqui também AutoWard, né? Que o Spring vai injetar pra gente dentro dessa classe, que vai ser o nosso Java Mail Sender. E aqui vai ser o nosso Java Mail Sender. Então a gente vai declarar um método aqui dentro dessa classe, um método público, que retorna, né, nada, não retorna nada, tipo void, e o nome vai ser sendReport. Aqui vou declarar ele. O que ele vai fazer? Esse método. Eu vou fazer um try catch também, porque pode ser que dê algum erro aqui, algum problema no momento de eu disparar esses e-mails, então a gente tem que capturar essa exceção. E por enquanto eu tô fazendo só um print da stack trace, mas o correto seria tratar esse erro, retornar alguma resposta para o usuário, ou postar esse erro numa fila, ou disparar um e-mail, sei lá, indicando que teve o erro, enfim, pensar em algum tratamento e como a gente quer tratar esse erro, ou enviar para algum local de logs, certo? Para ter mais visibilidade aqui desses erros, enfim, observabilidade da nossa aplicação. Então aqui dentro do try, o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma nova meme message, tá? Então meme message. E aí como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer o nosso Java Mail Sender .create meme message. E aqui eu tenho que chamar, né, de message, senão não vou ter referência nenhuma. Então, create meme message. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui o meu meme message helper. Eu vou ter aqui o meu helper. E eu vou fazer um new meme message helper. Passando a mensagem e passando o true, certo? E agora a gente vai construir essa nossa mensagem. Então, através do helper. Então, eu vou fazer helper.setFrom, né? E o from aqui, setFrom. O from é o nosso e-mail de novo. Então, aqui tô declarando, né, 2 vezes o meu e-mail. Então, se vocês forem disparar um e-mail diferente, coloquem aqui o e-mail que vocês vão utilizar. Então, setFrom, coloquei, @gmail.com. Eu posso colocar esse valor lá no application.property também e recuperar ele aqui na minha classe, certo? No meu email service. Eu poderia vir aqui e colocar um @value, né? E recuperar esse valor passando aqui spring.mail.from. E eu ter aqui um private, que é a minha string, e é o meu from, né? E eu só usar esse from aqui também. É uma outra abordagem. Vou ter que fazer também o helper.setMessage.setText, passando aqui o nosso texto, certo? Que eu vou receber por parâmetro. Então, isso aqui é a mensagem em message. Eu vou receber, na verdade, content. Vou receber. E eu vou ter que passar um booleano aqui depois, que a gente vai passar como true, para indicar que essa mensagem, esse conteúdo é um HTML. Então, ele deve disparar em formato HTML, não só texto, né? Então, ele tem que transformar esse conteúdo num HTML. A gente passando essa flag aqui true, ele já vai fazer isso pra gente. Vamos passar também um helper.setSubject para setar o assunto desse e-mail. Então, monthly report, certo? E a gente poderia colocar aqui o mês, por exemplo, July, né? Ou eu poderia pegar esse mês através de uma data aqui, montar um new date do Java e recuperar o mês, né? Eu posso fazer isso, ó. Então eu posso ter aqui um date, current date, fazer um new date, get month, certo? Aqui vai me retornar um tipo integer,
E aqui, ao invés de getMonth, deixa eu ver se tem algum que me retorne uma string. Deixa eu ver, qualquer coisa a gente deixa só assim mesmo. Então, monthly report do mês tal. Passando aqui o meu current month. E ele já vai colocar, né, qual é o mês que ele tá disparando isso. Beleza. E por fim, a gente vai ter aqui o nosso helper.setTo. Então, quem é que vai receber esse e-mail? E a gente tem que receber isso por parâmetro também. Então, string to, eu vou passar esse to aqui. E aí, o que eu vou fazer vai ser Java mail sender ponto send, passando o nosso message, né? Passando a nossa mensagem. Então, eu vou enviar aqui a mensagem. Feito isso, o nosso serviço de e-mail tá pronto também. E agora a gente vai construir uma última classe que é para juntar esses dois serviços que a gente criou e testar aqui a nossa aplicação, que vai ser o nosso schedule task, que vai ser a classe que vai fazer o schedule das tarefas e vai executar isso de mês em mês, ou de semana em semana, ou de dia em dia, certo? A gente vai definir esse tempo, mas vai ser uma classe que vai fazer o schedule da execução desse código para executar esse código de tempos em tempos, pegar o relatório atualizado e então enviar o relatório por e-mail. Então, por fim, aqui dentro da nossa pasta Services, a gente vai criar uma new Java Class, que vai ser a minha Schedule Report Service. E aí, dentro dessa classe, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a anotação @service nela, tá? E dentro dela, a gente vai ter duas dependências do tipo AutoWard, que é o nosso file OS Service aqui, tá bem? E mais uma AutoWard, que é o nosso email service. Acabou de criar. E a gente vai criar um novo método, um método público que não retorna nada, né? Que vai ser o nosso send report, tá bem? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai anotar essa classe, né? A gente vai decorar essa classe com a anotação @schedule. Isso vai fazer com que o Spring execute ela de tempos em tempos, de acordo aqui com o schedule que a gente passar. No nosso caso, vai ser um fixed rate, então vai ser um rate fixo, né? Por exemplo, eu vou colocar de 30 em 30 segundos. Então, isso aqui de 30 em 30 segundos é em milissegundos, esse número aqui. Mas eu poderia colocar aqui na minha classe, né, um private final, né, um atributo, que vai ser por exemplo, 7 days in milliseconds, né? Para não ter números mágicos aqui. Seconds. E aí, eu vou pegar esse valor, que é um valor grande aqui, não consigo nem falar. É um valor muito grande. É um integer, certo? E aí, eu deixo salvo aqui na minha classe. E aí, eu consigo, né, através dessa propriedade, dessa variável, indicar o que esse valor aqui significa. Eu vou deixar o 3.000 aqui só pra gente testar, mas depois a gente substitui pelo 7 days, né? Então, de 7 em 7 dias, ele vai mandar esse relatório, tá bem? Poderia mudar aqui esse rate também. E a gente vai fazer de novo um try-catch. Então, try-catch, nossa exception aqui. Caso a gente capture uma exceção, eu vou fazer só o print da stack trace, mas o correto aqui seria fazer o tratamento do erro, né? De acordo com o que a gente quer, mandar um log e colocar numa fila para ser tratado depois, para tentar ser executado novamente, enfim. Nós vamos ter aqui, então, o nosso report, certo? Que a gente vai recuperar do nosso file sservice.getReportFileContent. Qual o nome do nosso arquivo de report? Né? A gente tem que passar o nome desse arquivo. É report.html, tá? Não tem muita mistério aqui. Depois a gente vai subir esse report.html lá dentro do nosso bucket. E aí o que a gente vai ter aqui também nessa classe vai ser, por exemplo, uma lista. Então aqui vai ter um private list de strings, certo? Que vai ser aqui o meus email list, as pessoas com quem eu quero mandar esse e-mail. Só que eu poderia recuperar de um banco de dados, né, poderia receber por parâmetro também nesse microserviço, caso um outro microserviço acionasse esse, enfim, aqui também fica, né, de acordo com o contexto do projeto que vocês estiverem construindo. Se faz sentido pegar num banco de dados de algum cadastro dos usuários, recupera de lá essa lista de e-mails. Se faz sentido eu ficar recebendo requisições e toda vez que eu receber eu disparar o e-mail, então eu só recebo aqui via parâmetro, crio um controller e o controller chama esse service, né? Eu nem precisaria do schedule aqui, enfim. Vai de acordo com o contexto de vocês do projeto que vocês estão criando. Eu tô dando aqui só uma demonstração, tá bem? Mas aqui a gente pode flexibilizar, pode mudar bastante coisa de acordo com o nosso cenário. Então aqui eu vou ter um meu email list, na verdade vai ser um arrays.aslist, passando aqui os valores, né, dos e-mails que eu quero disparar esse e-mail. Aqui no caso eu vou mandar só pro meu, nando.keeper@gmail.com. Vou disparar só pro meu e-mail aqui, essa informação. Então, aqui o meu email list. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for nessa lista de e-mails, então for string email da minha email list, e aí o que eu vou fazer é email service
email service, ponto, send report, passando aqui o meu report e o meu to, que é o e-mail aqui que eu quero disparar, certo? Dessa forma, já era para estar funcionando, né? Tudo certinho aqui a gente já construiu. E a última coisa que a gente vai fazer mesmo é subir o arquivo de report lá no nosso bucket para então executar a nossa aplicação e ver se tá tudo funcionando. Então, eu vou abrir aqui o meu console da Oracle de novo, vou abrir aqui o serviço de buckets e a gente vai subir aqui dentro do nosso bucket um arquivo de report. Então, aqui dentro do nosso bucket, a gente vai clicar no botãozinho de upload e vamos puxar o nosso arquivo HTML aqui para dentro, certo? O arquivo HTML que eu estou usando, eu deixei aqui na descrição do vídeo para vocês pegarem também, tá? Lá no repositório do GitHub, certo? Do projeto que a gente está construindo. Mas basicamente é um arquivo HTML que contém ali um reporte fake financeiro só pra gente fingir, né? Pra gente conseguir testar aqui, né, o nosso serviço. Mas imaginem que isso aqui, esse reporte, estivesse sendo gerado por outro microserviço. Então, outro microserviço gera esse reporte, escreve no arquivo e salva aqui no bucket. E o nosso microserviço de disparo, né, de e-mail do report, lê esse arquivo e envia os e-mails. Então, a gente está separando as funcionalidades, separando as responsabilidades, tá bem? Então, isso aqui, imaginem que outro microserviço gerou, outra aplicação gerou esse reporte, a gente está só lendo ele. No caso aqui, eu tô subindo na mão só pra gente testar. Então, vamos fazer o upload, tá? Aqui do arquivo. É um arquivo HTML normal. Pronto, o arquivo já tá aqui dentro. Agora, o que a gente vai fazer, né, o momento da verdade, é executar a nossa aplicação. Então, eu vou abrir aqui o meu Mail Service Application, vamos executar, fazer o enable do Lombok, tá? E aí, vamos ver aqui, de 30 em 30 segundos, o schedule report service tem que executar. Então, vamos ver aqui se ele vai executar. Se a gente der uma olhadinha, ele não tá executando, ele não disparou nenhum log aqui nem nada. O que aconteceu? Teve uma coisa que eu esqueci, então é sempre bom a gente testar por causa disso. Aqui no nosso Mail Service Application tem que colocar a anotação @enable scheduling, certo? Para fazer o enable de schedule. Senão o Spring não sabe que tem classes que estão usando o schedule. Colocando esse enable schedule e executando a nossa aplicação de novo, agora deve dar tudo certo. Então, ó, ele já logou aqui para mim, tá? Que ele fez um envio aqui, ó, a gente já consegue ver o SDK logando aqui algumas coisas, então eu já sei que tá funcionando, certo? Eu sei aqui que ele já fez um disparo de um e-mail. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir agora o meu e-mail e a gente vai verificar se a gente recebeu o relatório. Então, ó, já abri aqui meu e-mail e a gente já consegue ver que eu recebi o relatório financeiro, ó, Monthly Report 6, né, do mês 6, e aqui, ó, relatório financeiro, período de janeiro, resumo executivo, receitas, despesas e conclusão. Então, tá funcionando o nosso microserviço, já estamos disparando aqui o relatório, né, para os diretores, para os líderes aqui da nossa empresa, e tá funcionando tudo certinho. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, e lembrando que se vocês quiserem testar os serviços da Oracle Cloud, vocês podem criar a conta de vocês no modo gratuito, o link tá aqui na descrição do vídeo, vocês conseguem usar todos os serviços que a gente utilizou no vídeo de hoje, e vários outros que estão inclusos no modo gratuito também, tanto na modalidade Always Free, né, que é para sempre gratuito, uso livre e ilimitado, quanto na modalidade de tier, né, de free trial ali, que a gente tem 30 dias para utilizar alguns créditos que eles disponibilizam para nós. Então, no modo gratuito, vocês encontram serviços de NoSQL Database, Autonomous Database, instâncias de máquinas virtuais, Mail Delivery, Load Balancer, monitoramento, observabilidade e vários outros serviços, tá? O link, de novo, tá aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender ainda mais sobre computação em nuvem, tá dando os seus primeiros passos, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, onde eu expliquei vários conceitos teóricos que envolvem a computação em nuvem, um tutorial completo, inclusive feito junto com um dos especialistas da Oracle que veio aqui pro canal nos ajudar e tirar algumas dúvidas. Esse vídeo vai ficando por aqui, se você gostou não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, e um agradecimento especial a todos os membros aqui do canal pelo carinho e pelo suporte, e um agradecimento especial a todos os membros sêniores, vocês são muito especiais e moram no meu coração. É isso, galera, e até o próximo vídeo.